Então, bom dia a todos. É com grande prazer que a gente recebe todas as famílias, os funcionários que aceitaram o nosso convite para esse dia de diálogos, né? Diálogos sobre a educação dos nossos filhos. E eu quero apresentar a vocês Gisele Miranda, que é psicoterapeuta. Ela vai falar desse currículo tão grandioso. A gente já fez um trabalho com Gisele junto com a equipe de professores. E é uma pessoa assim que especialmente, né, gosto muito, acompanho muito o trabalho dela, tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Então é com muito carinho que a gente quer apresentar para vocês e parar um pouquinho o nosso dia para discutir uma coisa tão importante como a educação dos nossos filhos, que são nossos grandes tesouros na escola. Então, um dia como diz Gisele, paz e luz a todos, né? E que recebam aí o carinho dessa direção. Um bom dia. Gisele, com você. Gratidão. Bom dia a todos, luz e paz aos corações. É uma honra estar com vocês nessa manhã. Eu vou iniciar pedindo desculpas. Eu estou numa semana em que eu estou saindo de uma crise de asma. Em alguns momentos vocês vão verificar que eu vou mutar para poder tossir, para poder voltar. Confesso que eu fiquei preocupada, nem comentei com a Gislane, falei, meu Deus, se eu não melhorar, como é que eu vou fazer com essa palestra? E tudo já organizado. Mas a vida fluiu, muitas substâncias naturais, alguns medicamentos, estou de volta à lida. Deixa eu me apresentar para vocês para que seja possível, ao me conhecerem, vocês perceberem por que eu tenho a capacidade, por que eu tenho o direito de conversar com vocês nessa manhã durante 2 horas. Para eu falar de educação, a primeira coisa que eu preciso ser é mãe. Já fica a primeira grande dica. A gente só pode ter uma educação coerente com os nossos filhos quando nós temos todos eles dentro do nosso coração. E aí eu uso uma das técnicas que são as constelações familiares, em que a gente diz que todos pertencem. Então, se aqui, nessa manhã, ou depois na gravação que vai ser disponibilizada, tiver alguém que teve um aborto, entenda, o fato de você ter tido um aborto não te deixou de longe, de fora, excluído do direito de ser mãe da criatura que foi. Então, eu sou mãe de 3. Mas, além disso, eu tenho uma longa carreira já na área de desenvolvimento psíquico e afetivo. Eu me dedico a isso. Eu amo pessoas. Eu gosto da mente humana. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento que as pessoas podem ter ao longo da vida. E dentro disso, não tem como eu deixar de estudar a educação. Então, eu tenho formação em técnico de contabilidade lá no ensino médio, depois eu fiz magistério no ensino médio, depois eu fiz psicologia em licenciatura, bacharelado em formação de psicólogo, depois eu fiz ciências sociais, depois eu fiz terapias integrativas, vários cursos livres que quando eu uno dão uma faculdade novamente, depois eu fiz constelações familiares, depois eu fiz um curso de comunicação não violenta, e agora, por fim, eu estou numa outra pós que é de logoterapia e análise existencial. Então, eu vou sempre ampliando os meus conhecimentos dentro da mesma área. Existe algo ainda em comum. Eu morei na região do Barreiro por muito tempo. Morei na região do Barreiro dos meus 5 aos meus 30 anos, no Barreiro de Cima, que é perto do Tirol, que é a mesma região. Então, até nisso estamos conectados. Eu vou abrir para perguntas de 9 às 10, sintam-se à disposição para me perguntarem. Quem já quiser ir colocando no chat as perguntas, fiquem à vontade, depois eu vou responder, a gente pode até conversar, eu acho isso importante. E já vou lhes preparando que essa conversa não é uma conversa fácil, muito pelo contrário. Educar filhos hoje em dia, se não é uma das, é a maior tarefa e a mais difícil que nós temos. E por onde eu posso começar com vocês na parte teórica? Há algum tempo atrás, a humanidade tinha valores sólidos.
Se nós considerarmos a história da humanidade e nós considerarmos, por exemplo, a Idade Média, as pessoas já sabiam, desde que nasciam, a que classe pertenciam e quais eram as suas determinações dentro dessas classes. Rico, rico, pobre, pobre, filho de sapateiro, sapateiro seria, filho de relojoeiro, relojoeiro seria, e o tempo, ele era todo cronometrado pelo sol. Amanhecia, produzíamos como humanidade, anoitecia, íamos dormir. Com a evolução, a revolução industrial, além da revolução industrial, a gente tem as revoluções humanas em si, e aí a gente vê tanto o Renascimento como o Iluminismo, quanto essa parte dessa produção em massa, Taylorismo, Fordismo, e esse êxodo que nós como humanidade tivemos do rural para as cidades, tudo começou a mudar dentro de nós. E aí nós temos mulheres, muitas, milhares de mulheres que começam a sair dos seus lares e começam a ir para o mercado de trabalho. Todas essas mudanças geraram impactos enormes em nós como humanidade. Mas não só isso, queridos. Precisamos ainda considerar que se antes as famílias elas eram enormes, as crianças eram criadas naquele meio em que vários núcleos de famílias coabitavam uma mesma casa grande. Então a gente pode pensar que avós, tios, tias, todos interferiam na educação familiar. Com essa evolução histórica que eu estou trazendo para vocês de uma forma bem grotesca, para eu não me perder do tema, nós temos hoje as famílias nucleares. Papai, mamãe, os filhos. Mas não só isso. O que a pós-modernidade ofereceu, as mulheres saindo e conquistando seus direitos, a possibilidade do divórcio. Então hoje o que muito nós temos são as famílias, eu gosto de chamá-las de famílias mosaico. O que é isso? É quando eu me encontro com alguém e crio uma família e eu já tenho filhos e esse alguém também tem filhos. A minha família é mosaico, eu estou no meu segundo casamento. E a gente ainda tem uma longa quantidade de pessoas cujos pais são ausentes, pais homens são ausentes, por questões de trabalho, ou porque aquela gravidez, aquele filho não faz parte do seu plano de família, porque muitas são as pessoas que mantêm a união por causa do sonho, do projeto de família. Numa pós-modernidade como a nossa, o projeto família não é acampado por todo mundo. Nós temos uma individualidade muito crescente hoje em dia. Quando eu falo individualidade, gente, eu estou dizendo o seguinte: na nossa sociedade, eu posso escolher o que é que eu quero para mim. Quais são os meus sonhos? Quais são os meus projetos? Quais são as minhas dores? A que eu me proponho. E quando eu estou num relacionamento e ele não me satisfaz, na pós-modernidade, eu tenho o direito de não estar com aquela pessoa que não me preenche mais de alguma forma. Por que eu estou falando direito? Porque antes isso era impensável. Na Idade Média, era impensável uma separação. No início da Revolução Industrial, isso era impensável. Então, nós estamos detendo um direito, um poder que nunca nós tivemos antes na humanidade. Isso é maravilhoso por um lado, isso é liberdade de escolha. Mas isso coloca sobre nós um peso enorme. Qual que é esse peso? Se nós mulheres, e aí eu vou falar mais para as mulheres agora, os homens que me perdoem, daqui a pouquinho eu vou chegar nos homens. Se nós mulheres temos o direito dessa liberdade, eu não estarei com quem me magoa muito, com quem me violenta, eu não estarei com quem me trai, eu não estarei com quem não tem mais sentido para mim. Quando essa separação ocorre, esse homem, muitas vezes, e isso é socialmente, eu vou falar agora de Brasil, tá? Isso é socialmente instaurado no Brasil. A responsabilidade, ela continua sendo da mulher e não do homem. E aí nós temos uma desigualdade na criação dos filhos. Diante de uma separação, escandaliza-se que a responsabilidade maior é da mulher e não do homem. Por que eu uso o termo escandaliza-se? Porque muitas vezes dentro de família, e gente, eu estou dizendo de clínica, agora eu estou dizendo de 18 anos, sentada numa cadeira, fazendo o que eu amo, que é acompanhar pessoas em sofrimento. Em 18 anos de clínica, o que eu vejo é
Me dê só um minuto, deixa eu só fixar a minha tela, para eu ter certeza. Gente, se vocês perceberem que tá falhando a minha internet, vocês me avisem, por favor. Diante dessas possibilidades, o que é que a gente percebe? Nós temos 18 anos de clínica, me ensinaram isso, que a quantidade é muito maior do que 50%, infelizmente. Eu tenho homens e mulheres dentro de casa e a maior responsabilidade da educação é das mulheres. Cabe às mulheres ainda educar os filhos como se os homens não tivessem uma responsabilidade 50-50%. Então, numa educação moderna, o primeiro desafio que a gente tem, e aí as mulheres são seres, nós mulheres somos seres muito feridos, nós estamos muito feridas, nossas feridas não são apenas narcísicas que eu digo que vão tocar o nosso édipo, a nossa infância, as nossas feridas são sociais, e eu não levanto bandeira de feminismo, tá gente? Eu estou falando o que eu vejo na clínica. A nossa percepção é, as mulheres carregam as dores das suas ancestrais. Então, eu, mulher, carrego a minha dor, da minha mãe, das minhas avós, das minhas bisavós, das minhas trisavós, das minhas tataravós. E esse legado de sofrimento, essa fidelidade que nós temos com as nossas ancestrais, faz com que nós não incluamos os homens. Por um lado, os homens não querem ser incluídos, porque é algo muito novo para eles. E aí entra a parte dos homens. Os homens modernos não sabem como é a masculinidade, como é a virilidade, como é estar presente para mulheres tão diferentes. Nós somos seres muito diferentes de como as nossas mães eram, as nossas vós, bisavós, trisavós e por aí. Porque nós temos acesso ao mercado de trabalho, nós temos acesso a intelecto. O que antes nos era vetado, agora nos é forçosamente reconhecido, conquistado. E aí, juntemos então homens que estão em aprendizado para serem homens para uma mulher moderna, para as mulheres modernas, e o que vai dizer isso são os últimos estudos em psicanálise, e nós temos do lado de cá mulheres tão amargas, tão fragilizadas, tão adoecidas que não incluem esses homens. Se eu estou falando, então, de mulheres com esse perfil e de homens com esse perfil, nesse contexto social, como é que estão ficando as nossas crianças? Como é que estão ficando os nossos adolescentes? Como é que estão ficando os nossos jovens? Outro ponto que eu tenho que trazer para vocês. A nossa sociedade moderna, ela nos traz um engodo de que nós valemos o tanto que nós trabalhamos. Vocês querem? Como é que a gente pode comprovar? A Anelícia está lavando vasilha enquanto me escuta. Ela tem que arrumar a cozinha e ainda vai fazer o almoço antes das 10 da manhã. Eu sei porque eu sou mulher. Eu já saí dali para vir para cá e já falei com a filha, a cozinha não está arrumada, às 10 horas eu quero a cozinha intacta, perfeita, porque eu já pensei, de 10 até às 11 dá para fazer o almoço. Então, nós somos seres múltiplices. E nós estamos desenvolvendo um intelecto que dá conta dessa atenção múltiplice ao mesmo tempo. Garanto que tem um monte de gente aqui que a câmera está desligada porque está arrumando casa, está lá com a vassoura, está dando faxina no banheiro, está com um fonezinho de ouvido, né? A Paula disse algo. Paula, tá muta, eu não ouvi, perdão. Eu falei, eu tô aqui, sentada aqui prestando atenção, eu tô aqui. Você é uma privilegiada, Paula. Ou então você acumulou serviço para mais tarde, né? Alguma coisa do tipo. Não, eu acho que a palestra é importante. Eu gostei demais da primeira. Gratidão, Paula. Eu estou seguindo com o caderninho aqui do lado. Gratidão, Paula. Eu estou trabalhando e na hora que eu ficar oculta aqui é porque é a hora que eu preciso sair. É disso que nós estamos falando, né? Para a gente fazer como a Paula... Eu tenho 55 dias, estou com minha avó no hospital. E meu filho está com minha mãe que está cuidando dele. Levando para a escola, eu estou aqui. Gente, vocês imaginam a cabeça da gente nisso tudo? Não há algo linear. Eu vou agora sentar e assistir uma palestra. Não existe isso. Muito hoje para deitada, porque eu não tenho Ai, que sábado. delícia.
Que delícia. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Agora, vocês imaginem isso quando a gente está falando de uma educação moderna em que nós somos medidos pelo tanto que nós produzimos. Esse é o tempo pós-moderno. Tanto é que desemprego é algo inadmissível. A aposentadoria é sinal de morte. Existe uma estatística que comprova que 3 anos após a aposentadoria, a quantidade de homens que morrem é muito maior do que a quantidade de mulheres, porque as mulheres continuam nas ativas dentro de casa, como avós, e os homens, eles estão voltados para algo que é um foco apenas. Diante disso tudo, gente, o que a gente precisa compreender até agora que eu estou trazendo para vocês? Estamos num tempo moderno em que o tempo é medido pelo trabalho. Inteligentemente, nós precisamos incluir os homens nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Gisele, como é que eu vou fazer isso? Vou falar na pior hipótese, tá bom? Um homem que está preso à sua família de origem, não está presente no casamento atual, ele está ali de corpo, mas a mulher percebe que a alma dele não está ali. Vamos fazer isso? Ele não responde. Vamos fazer tal coisa? Ele não tem tempo. Ele está anestesiado no trabalho, nas drogas, na bebida e por aí vai. Ele não participa, ele parece um menino num corpo de homem. E aí, gente, presta atenção. O que tem de mulheres que colocam seus maridos, os seus homens, nos lugares de seus filhos, é uma quantidade enorme, assustadoramente enorme. Como é que a gente percebe isso numa relação? Não é difícil, não precisa de terapia para tudo. Quando você está lidando com seu homem, com seu companheiro, você faz tudo para ele como se você fosse uma mãe ou uma companheira. A mãe, e aí quando eu digo mãe, eu estou dizendo mãe de criança, eu não estou dizendo mãe de adolescente, quando dá tudo na mão. A comida na mão, a resposta na mão, a casa sempre limpa. E essas mulheres, gente, eu atendi uma pessoa semana passada, é o exemplo claro. O marido dela é evoluído, tá? Foi um dos meus pacientes há um tempo atrás. Ele falou com ela assim: amor, o meu sonho é chegar em casa e ver você de lingerie. Ó, que lindo! Aí eu falei, tá, e por que você não tá dando conta disso? Gisele, porque eu trabalho fora, nós temos um filho, e além disso, eu tenho que dar conta da casa. E eu perguntei para ela, tá, o que é que pode ser feito para menorizar, resolver? Aí ele comentou assim com ela, eu pago a funcionária. Vejam como esse homem, ele é um homem diferenciado, porque nós temos uma cultura brasileira de que se a mulher sai para trabalhar, ela tem que pagar a funcionária dentro de casa. Porque a responsabilidade do lar ainda é toda dela. Isso é um equívoco. Esse homem já é tão evoluído que ele fala, e ele é muito bem sucedido, eu vou pagar a funcionária. Quando nós estávamos conversando até o final da terapia, o que foi que nós descobrimos? Que todas as mulheres da família dela batem no peito e dizem assim, dei conta da casa toda no final do dia. E quando esse homem chega e não percebe que a casa está limpa, cheirosa, organizada, ela se sente excluída, mal amada, não reconhecida. Aonde está a origem desse sofrimento dessa mulher? Amados, essa mulher vem de uma família pobre, em que as mulheres tinham que dar conta de tudo. Ok, elas davam. Não tinha como colocar outra mulher, contratar uma mulher, ter a ajudante. Então, os maridos que chegavam em casa valorizavam com a casa limpa, roupa lavada, passada, comida pronta. Era o que se tinha na época. Só que a vida dessa mulher agora é moderna, pós-moderna. Ela trabalha fora, ela está fazendo cursos, ela está criando filho, ela tem que voltar para uma faculdade. Por que ela não consegue aceitar a ajuda que o marido propôs de ter alguém dentro de casa? Porque ela está sendo fiel às suas ancestrais. E aí, ela não trata o marido como mãe. Mas vejam a dificuldade dela ser inteligente, moderna e aceitar o novo. Tá aí um grande desafio. E estou falando isso tudo e nem cheguei nos filhos ainda. Tá aí um grande desafio. Como é que eu vou me permitir estar num lugar diferenciado na minha vida, se eu não aceito que tem mudanças constantes chegando, me solicitando modificações diárias? E aí eu vou voltar na mulher que está ali para o seu homem, cuidadora. Não há problema nenhum em ser cuidadora. Se tem uma coisa que professoras são, cuidadoras. Agora, o nosso problema é que nós repetimos nos nossos casamentos aquilo que nós
não conseguimos resolver na nossa infância. Como assim? E aí vale uma grande dica. Quer saber a mãe que você é? Quer saber o pai que você é? Avalie a criança que você foi. Você foi criado, você foi criada em tenridade para quê? Para ser o salvador, a salvadora? Seus pais brigavam muito, você se colocava no lugar de salvá-los? Porque se você está fazendo, se você fez isso na sua infância, você vai fazer isso com seu parceiro, com a sua parceira. Se você era o cuidador, se você cuidava da casa, se você tinha uma responsabilidade maior do que os outros, ou se você foi convocada pelo sofrimento, pela falta de recursos dos seus familiares a ocupar o lugar antes da idade de ser adulto, o que você está tentando fazer agora? Você está tentando salvar o seu marido, salvar a sua esposa desse mesmo lugar. Nós repetimos padrões. E isso é algo... Se alguém quiser ver isso com mais detalhes, no meu Instagram tem lives em que eu falo sobre isso, especificamente sobre isso. Nós repetimos padrões da nossa infância. Vejam como nós estamos confusas nisso tudo. Eu repito aquilo que eu sofri na minha infância e aí eis que eu não sou adulta, eu não sou adulto. Então eu estou naquela bagunça, tentando, @Gisele com 2 L's, Miranda.psique. Alguém digita para mim só para não perder o tempo? @Gisele com 2 L's, Gisele Miranda.psique. O que a gente entende? Gratidão. O que a gente entende então nisso? Se eu estou nos meus traumas infantis, nas minhas crenças limitantes familiares, se eu estou nos meus traumas, eu não me reintero, eu não tomo posse, eu não me integro da minha maturidade. Eu vou trocar em miúdos para vocês. E essa palestra, ela é trágica em alguns momentos. Eu vou trocar em miúdos. Eu estou tão imersa na minha dor da minha infância. Eu estou tão imersa naquilo que eu não dei conta de resolver, que eu não me presentifico como adulto, nem na minha relação com meu marido ou com a minha esposa, ou meu parceiro, o que quer que seja, eu me coloco ali numa relação de criança, adulto, adulto, criança, e eu não consigo olhar para os meus filhos. O que é que nós temos hoje, então, como um grande desafio para a gente criar os nossos filhos? Que nós nos curemos das nossas dores. Enquanto nós estivermos presos às nossas dores infantis, nós não seremos os adultos que os nossos filhos precisam. Isso vai desembocar onde, gente? Vai desembocar assim, ó. Gisele, eu tive uma infância muito difícil. Eu dou para o meu filho, para minha filha, tudo que eu não tive. Onde é que isso vai parar? Um presente atrás do outro, ai, Senhor, socorro, né? Eu vejo adolescentes de 14 anos com um iPhone de 12 mil, gente, isso é um carro, né? Pra mim é um carro. O iPhone cai, adolescente olha e fala, nó, trincou, vou ter que pedir o meu pai pra trocar. 12 mil. E não é só isso, não. Nós estamos, vocês estão vendo que nós estamos nas nossas dores, ó. Eu falei de dores históricas, falei de dores sociais, falei de dores ligadas aos nossos traumas, os nossos traumas, crenças limitantes, nossas questões familiares, e tudo isso está chutado para vocês, porque eu só tenho 2 horas. O que acontece, então? Eu estou tão imersa ali tentando sobreviver em tanta dor, que eu não me presentifico como adulto. Quando eu tento fazer isso, eu olho para minha criança, eu olho para o meu filho, para o meu rebento, e eu tento curar as minhas dores, fazendo por esse filho, por essa filha, aquilo que ele não precisa. Aquilo que eu acho que ele precisa e aquilo que é ditado por uma norma social. O que é norma social? Vamos falar? O filho chega da escola e fala assim, o meu coleguinha tem tal mochila, tem tal iPhone, o meu coleguinha comprou tal coisa, mãe me dá. E nós estamos numa sociedade em que eles são estimulados 24 horas por dia a terem bens materiais. Veja uma lógica equivocada. Se eu sou medida pelo meu trabalho, pela minha produção, e o meu filho me pede coisas, minha filha me pede coisas, claro que eu vou dar. Porque quanto mais eu tenho dinheiro, quanto mais eu banco o meu filho, minha filha, mais humana, mais correta eu sou. Mentira, isso é um engano. E nós estamos nesse engano.
O que nós estamos deixando passar batido? A possibilidade da cura da criança interior. O que é isso? O que eu não vivi na minha infância, o que me dói na minha infância e que eu preciso curar a mim, e não meu filho, não minha filha. Gente, às vezes é algo simples. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi e que ela sonhava com uma boneca extraordinária, que era uma boneca simples na época, mas a família era tão pobre que eles não tinham condições de dar essa boneca para ela. E a filha tinha presentes e presentes e presentes, bonecas. O quarto da menina parecia uma loja. Essa mulher não conseguia perceber que a dor era dela. E aí, com o tempo de trabalho, o que ela percebeu? Eu preciso curar a minha criança interior. Eu preciso olhar para a menininha que eu fui e dizer: eu sinto muito pela sua dor. Eu sinto muito por tudo que você sofreu. E não só isso, os homens também passam por isso. Nós temos pais que fazem tudo pelos seus filhos. O videogame da moda, o celular da moda, o carrinho de controle remoto da moda. E não só isso. Nós estamos numa geração, né, em que o virtual está de fácil acesso e o real está cada vez mais limitado. E vocês querem saber aonde nós mais pecamos na educação com os nossos filhos? Nós damos a eles tudo e muito o tempo todo. O tudo que podemos, o muito que temos acesso o tempo todo. Sabem o que isso significa, meus amores? Onde não há falta, não há desejo. Se o meu filho, se a minha filha tem tudo, ela não precisa desejar nada. E nós estamos vivendo, e eu particularmente, eu estou numa preocupação intensa com relação a isso. Nós estamos vivendo uma fase da humanidade em que os filhos se sentem superiores aos pais e os pais precisam servir aos filhos. Hierarquicamente isso não existe. Bert Hellinger, o compilador das constelações familiares, ele é muito claro ao dizer que uma das ordens do amor, e não estou falando amor aqui no sentido de paixão, eu estou dizendo amor no sentido da força que faz com que a união, a estabilidade, a eficiência, a inteligência, tudo aquilo de bom que a gente deseja possa acontecer no nosso meio familiar. Se nós somos seres humanos que nós não respeitamos hierarquia familiar, o que acontece é que há um desnível e há um engodo, o amor para de fluir. Alguém levantou a mão, eu vou pedir licença, mas eu vou... Nas 9 horas eu abro para as perguntas, porque senão não vão conseguir seguir a minha linha de raciocínio, tá bom? 9 horas vocês vão poder discordar, concordar, questionar o que for necessário, eu vou adorar. O que a gente vê então? E aí prestem bastante atenção no que eu vou dizer a vocês. Nada disso é consciente. Ter consciência de que isso tudo que eu estou contando para vocês é algo inconsciente é extremamente importante. Porque se a gente começa a achar que a gente está fazendo isso conscientemente, a gente cai na culpa e no arrependimento. Não é isso que nós precisamos. Isso tudo eu estou imersa numa sociedade, numa história, eu estou imersa numa situação em que eu ajo sem a percepção clara do que eu estou fazendo. Vou voltar lá nos filhos, ok? Se eu tenho, então... Tem o microfone aberto, se alguém puder fechar, por favor. Se eu tenho, então, a percepção clara de que por amor a esse filho, a essa filha, até aqui eu achei que eu tinha que nutrir o tempo todo, que dar o tempo todo, e atentem para a comida. Nossas geladeiras são cheias, nossas despensas são cheias, nossos freezers são cheios, e nós nunca tivemos tantos obesos como nós estamos tendo agora. A pandemia declarou isso de uma forma enorme. Fizeram uma pesquisa, gente. O conhecimento sobre atividade física, sobre alimentação, buscas no Google disparou. As buscas dispararam. Ao mesmo tempo, a obesidade aumentou. Ou seja, nós estamos sabendo mais, mas não estamos dando conta de fazer. Esse é o ponto nosso como humanidade. Nós estamos sabendo muito, mas não estamos conseguindo fazer muito. Então, vou voltar aqui na educação dos filhos. Se eu começo a olhar para o meu filho e para a minha filha, eu começo a me indagar, será que eu estou me excedendo em algo? Será que eu estou deixando faltar algo? E, gente, faltar aqui não é faltar comida, faltar remédio, não é isso não.
A questão aqui é, será que há excesso no que eu estou oferecendo? Será que eu estou dando aquilo que me solicita, principalmente no campo material, com um intervalo, para que aquilo que foi ganho seja usado? Isso vai nas coisas mais simples, para quê? Por que eu tenho que deixar esse vazio chegar? Volto a repetir, não é a falta de remédio, não é a falta de roupa de frio no tempo de frio, eu estou falando do excesso. Se eu não deixo a falta do excesso acontecer, se eu não seguro um pouquinho a barra, eu estou ensinando para esse jovem que há uma facilidade crescente na vida para que ele conquiste, não é nem conquiste, para que ele ganhe. Essa percepção, ela tem que ser clara. Eu vou dar um exemplo assim simples, porque às vezes eu falo de muita teoria e o simples precisa chegar. Na semana passada foi aniversário de meu esposo, ele fez uma festa para os melhores amigos dele. Eu moro num rancho, graças a Deus, verde, árvores, passarinho para todo lado. Então ele fez uma fogueira. Aí, o que aconteceu? Yuri, o meu de 12 anos, com o tênis dele, que não custa R$500, aquele tênis bom que custa 180, R$200. Por que eu não dou o de 500? Vocês podem me perguntar. Porque quando ele vê o tênis de 500, eu falo com ele, filho, estude e trabalhe, porque você tem grandes sonhos. Então, eu não estou deixando de dar. Eu estou dando um tênis de R$200, coisa que eu não tinha na minha infância, ok? Então, ele tem um bom tênis de 200. Por que eu não dou o de 500, gente? Porque ele tem que dar valor ao trabalho e à educação dele. Porque senão, para que está valendo a pena tanto esforço na educação dele? O que o garoto foi fazer? De tênis, foi brincar na fogueira no domingo. Ele tem botina, ele esqueceu de calçar a botina e ficou jogando, chutando cinzas. Ele deu um rombo na parte da frente do tênis. Ontem, na hora que eu fui arrumar a sapateira dele, Yuri, vem cá, vamos arrumar aqui seu quarto, último dia de aula, vamos deixar tudo em ordem, para você ter férias organizadas, vamos colocar a mochila em ordem, coisas assim de mãe, né? Aí vi lá o rombo no tênis. O que eu falei? Chamei meu esposo e falei, Silvio, arruma uma fita para mim, coloca a fita no tênis só para ele usar em casa. Não vou fazer meu filho passar vergonha de sair com tênis furado na rua. Ele tem outros tênis no guarda-roupa, mais 2, tá bom? Sapatênis, que não é tão confortável quanto esse que ele mais gostava. Vou colocar uma fita, ou vou levar no sapateiro, vou pedir para dar uns pontinhos. Você imagina esse jovem de 12 anos calçando tênis, olhando para o tênis costurado ou colado, pensando assim, tá desse jeito porque eu chutei as cinzas e a minha mãe falou que era para eu calçar a botina. Ele vai se lembrar disso e o que é que eu estou promovendo a ele, sem briga, sem tapa, sem nada. Filho, quando eu te falo para tomar cuidado, é disso que eu estou te falando. Você sabe quanto custa um tênis desse? 180. Você sabe quanto tempo de vida eu tenho que trabalhar para produzir R$180? A gente tem que deixar isso claro para os nossos filhos. Quanto está valendo o seu esforço? Porque quando eu pego algo e esse algo custou 2.000, 2.000 para um tem um valor, 2.000 para outro tem outro valor. Se a gente transforma isso em tempo de vida, é tempo de vida mesmo. Quantas horas você precisou trabalhar para ter esse dinheiro para comprar isso? A criança, o adolescente, o jovem começa a perceber que tem algo aí que vai além do dinheiro. Dinheiro é um meio. Dinheiro não é um fim em si mesmo. E aí vou trazer para algo, para começar a fechar essa primeira parte com vocês. Existem 3 valores, 3 tipos de valores que estão em falta na nossa sociedade. Primeiro, valores atitudinais. O que é isso? Se alguém aqui tem mais de 36 anos, vai se lembrar de quando o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó falava assim, aqui em casa funciona desse jeito. Vocês conseguem entender? Aqui em casa funciona desse jeito. Qual que é o problema? Isso não era dito com firmeza e amor. Normalmente, isso era dito com um autoritarismo impactante. Muitos de nós temos o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, que era bruta dentro da família. Como é que os nossos ancestrais resolviam os seus problemas com os mais fracos? Na base da força e da violência. Isso fez com que nós estivéssemos exauridos desse tipo de educação quando nós éramos crianças.
Para quem aqui é mais jovem, 20 e poucos anos, possivelmente o seu pai, a sua mãe está nessa fase de exaustão de geração. Ou você, se tem mais de 36, está nessa fase de exaustão. Então é como se essas duas gerações aí, essas duas faixas etárias dessa geração, de 20 e pouco, e aí os pais é que são assim, ou de 30 e poucos, eles mesmos são assim, é como se pudessem dizer assim para quem veio antes: eu não suporto o seu grito, eu não suporto o seu tapa, eu não suporto o chinelo, a vara de marmelo, ficar ajoelhado no milho, porque isso acontecia bem pouco tempo atrás, eu não suporto essa violência. E nós, se vocês forem avaliar o nosso desenvolvimento psíquico, afetivo, o que nós seres humanos fazemos? Nós vamos de um oposto a outro, nós vamos de um extremo a outro. O que nós então fizemos? E aí, essas duas gerações, eu apanhava, era submetida, sofria, portanto eu não vou bater, eu não vou colocar de castigo, eu não vou humilhar a geração que vem depois de mim, os meus. Isso está correto ou está errado? Está correto, está corretíssimo. Só que a gente foi de um extremo a outro. Nós não estamos tendo poder diante dos nossos filhos. E hierarquia invertida, lembra que eu expliquei isso para vocês? O que nós estamos vivendo hoje em dia são filhos que exigem, que pedem, e pais que fazem. Qual que é o meio termo? O diálogo, a conversa, a comunicação não violenta, a sua história de vida. E aí, gente, é algo assim impactante. Eu atendo todas as idades na clínica, né? E quando eu vou fazer as constelações, eu só não faço constelação de criança, mas é unânime nos trabalhos ou nas palestras que eu dou. Quando eu pergunto assim, me conta aqui, como é que era a sua infância? Aí as pessoas contam, desabafam, chorosas. E me conta aqui qual é a sua postura humana de adulto. Na maioria maçante das vezes, o que a gente vê é um adulto fragilizado, um adulto enfraquecido, um adulto que alguém que dita ordens, ele acaba obedecendo. E por medo, muitas vezes. Medo de quê? De não ser amado, de não ser aceito, de não ser aprovado. E aí eu vou para os pais em algo que é importante. Não tenha medo de deixar faltar o supérfluo para os seus filhos. Não tenham medo de dizer: não, agora eu não vou fazer isso por você. E não tenham medo de contar a sua história. As nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens não conhecem as histórias dos seus pais. Biografia, gente. Eu estou falando de biografia. Quem é você? Onde você nasceu? Como foi a sua infância? Você passou por quais fases difíceis? Não é conversar com eles como se eles fossem adultos, cada um na sua idade, com o pequenininho, com a pequenininha. A mamãe na sua idade, o papai na sua idade passava por isso. Com o jovem, e não é aquele momento assim, na sua idade eu já trabalhava. Essa fala, nesse momento, ela não é frutífera. É aquela conversa em que você está ali e diz: deixa eu te contar uma parte da minha vida. Deixa eu te falar o que me doeu. Bert Helling comenta que quem não conhece a própria história tende a repeti-la no mal. É isso que a gente precisa ficar atento. O que você sofreu como pai, como mãe, quando você era criança, antes de ser pai e mãe? O seu rebento, né? Os seus tesouros, como falou Gislaine, precisam saber da sua história. Como é que era o seu cabelo, sua roupa? Onde você morava? Te chamavam de quê? O que você sofreu? E o que era gostoso? O que era mágico? O que era bonito? Quando foi que você construiu o sonho de ser mãe ou de ser pai? Por que você trabalha tanto? E por que justifica tanto sacrifício? Gente, quando eu falo de sacrifício você, pai e mãe, está abrindo mão de um monte de coisas que são suas pelos filhos. Seus filhos sabem? Eles estão sabendo disso? Mas eles estão sabendo disso no momento de briga, de discussão, se é que estão sabendo, ou no momento de conversa? Vou trazer para mim aqui. Eu comento com meus meninos assim: olha, ter vocês foi uma escolha minha. E eu sou muito responsável por essa escolha. Eu amo vocês. Amo. Mas saibam que se eu não tivesse vocês, eu já teria viajado o mundo. Vocês dois são os meus maiores investimentos financeiros. Eu estou falando de dinheiro.
Muitas das vezes eu comento, sabem por que a minha clínica tem ponto de apoio? Para que vocês possam ficar comigo, para que vocês estejam comigo. O ponto de apoio que eu tenho é um banheiro a mais, um cantinho de descanso, uma rede na garagem, em que eles chegam da escola e eles possam ficar lá. E eu comentei com eles assim, você sabe por que eu fiz isso? Porque eu tive mãe que saía para trabalhar às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, e era o melhor que ela podia fazer por mim. Eu sou muito grata à minha mãe por isso. Mas eu sofri a ausência da minha mãe, por isso é que eu tenho vocês. Vocês têm noção que o meu aluguel lá da clínica é mais caro por causa disso? Eu faço isso por amor a vocês. Vocês estão entendendo? Eu estou com clareza mostrando ao meu filho, à minha filha, o meu sacrifício. É porque eu quero reconhecimento? Não, é porque eu estou ensinando a viver. Vou voltar nos valores atitudinais para vocês entenderem melhor. Quando então nós ouvíamos dos nossos pais ou dos nossos avós, nessa família nós fazemos desse jeito, nessa família nós fazemos do outro jeito, ou seja, a fala, nós ficávamos impactados diante da força da ira, da força da violência. Mas quando a gente consegue retirar o momento traumático, quando a gente consegue retirar esse impacto que nós tivemos como criança, a mensagem que fica é um valor atitudinal. O que é valor atitudinal? Quais atitudes, quais valores morais essa família carrega? Se vocês retirarem essas questões mais doídas, que fazem com que nossas almas sangrem, vocês vão perceber que a conclusão a que chegamos são os valores que nos norteiam. Honestidade, fidelidade, transparência, trabalho, pontualidade, inteligência, sabedoria. Sabem esses valores morais que vocês carregam consigo? Vocês precisam dizer isso às suas crianças, aos seus adolescentes, aos seus jovens. O que eu acho disso? E o que eu faço? Eu uso o sobrenome de família. Essa é uma dica que eu dou direto. Aqui em casa nós somos os Rezende Miranda. Eles têm o sobrenome Miranda em função do meu nome profissional e do sobrenome do pai deles. Comentei com vocês que eu estou no meu segundo casamento e eu carrego o nome Rezende, que é do meu esposo, ok? Então nós somos Rezende e Miranda, ok? O que eu falo? Os Rezende e Miranda não vêm ao mundo para darem trabalho aos outros. Os Rezende e Miranda vêm ao mundo para ajudarem em qualquer profissão que seja. O que eu estou ensinando? Valor atitudinal. Vocês conseguem entender? Nos mínimos detalhes a gente precisa interpretar, mas a gente precisa deixar claro. Yuri, ontem organizando, como eu falei para vocês, organizando a escrivaninha dele lá. Aqueles brinquedinhos que eu não sei o nome, gente, essa última moda que é anti-estresse, que eu não comprei porque só era a última moda. Yuri, o que é isso aqui? Não foi eu que comprei, né? O que é isso aqui? Um colega me deu. Ele realmente te deu, Yuri? Sim. O que eu estou ensinando? Honestidade. Outro dia ele chegou em casa com uma coisinha pequenininha. Mãe, encontrei na sala de aula, perguntei, não era de ninguém da manhã, vou ficar. Falei, não, se não é de ninguém da manhã, é de alguém da tarde, você vai entregar na secretaria, porque isso é o correto a ser feito. E aí o que eu aproveito? Para ensinar a esse filho o valor da entrega, da honestidade, da transparência. E eu tenho que nomear, nomeiem para seus filhos. E aí aonde está a idade mais difícil? Nos adolescentes, porque faz parte da psique humana, na fase da adolescência, achar que é superior aos próprios pais. Então eles empinam o nariz para nós, eles arqueiam o peito, eles dizem, já sei. Nessas horas, o que nós pais precisamos e devemos fazer, eu sei que você sabe, mas como seu pai, como sua mãe, eu preciso repetir porque eu não tenho certeza. E me dá licença, que eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu vou repetir quantas vezes eu achar necessário. Não abram mão do poder de vocês como pais e mães. E ainda, preciso dizer, só um minuto. Existe um engano enorme que é o seguinte, e aí eu vou falar com vocês algo que eu gosto. Foi pesquisado e descobriram que as gerações futuras têm 20% a mais de aumento da inteligência do que a geração que os gerou, tá? Então é assim, os nossos filhos têm 20% a mais de probabilidade de aumento intelectual. Fato, isso é neuronal, não quer dizer que eles usem.
Mas nós estamos num mundo em que ele mudou em 10 anos mais do que nós mudávamos há 100, 200 anos antes. Nós estamos numa aceleração de conhecimentos intelectuais. E eu falei isso na palestra de quarta-feira que eu dei, gente. Nós nunca tivemos tanto desenvolvimento intelectual como nós temos agora. Mas nós estamos engatinhando ainda nos desenvolvimentos sentimentais, amorosos. Nós somos bebê nisso ainda. Agora que existe constelação familiar, agora que existe comunicação não violenta, agora que a gente sabe de crença limitante, isso é de 30 anos para cá, de 50 anos no máximo. Então, como humanidade, na questão vulnerabilidade, vocês acreditam que vulnerabilidade é uma força e não uma fraqueza? E aí, vulnerável é ser fraco? Não. Vulnerável é você dizer, eu estou me sentindo assim diante dessa situação. Agora que a gente assume pra gente que a gente pode dizer do que a gente sente. Antes a gente tinha que esconder. Então nós estamos engatinhando no sentimento, nós já estamos dando as nossas corridinhas no campo do intelecto. E no campo volitivo, que é o campo da vontade, nós somos embriões ainda. Atentem para isso. Quando nós estamos diante dos nossos adolescentes, eles muitas vezes são intelectualmente mais conhecedores do que nós? Não, eles são intelectualmente mais informados do que nós. E o que eu vejo? Os pais, né? Eu vou trazer uma metáfora, que estão ali tentando digitar alguma coisa com um dedinho, e a gente pega os nossos adolescentes, eles escrevem assim com os polegares, né? Numa facilidade impressionante. O que eu vejo na maioria das vezes é que os pais olham para os seus filhos como se seus filhos fossem superiores a eles. Não são. É a geração que vem depois, mas vem depois porque essa geração que veio antes, e aí já nasceu no digital, é verdade, mas já nasceu no digital, mas não é só digital que faz a vida fluir. Primeiro é a vida. A vida vem da onde? De pai e de mãe. A gente tem que honrar e respeitar o pai e a mãe que a gente tem. Aí eu vou voltar lá no pontinho, vou pegar no pé da mulherada. Incluam seus maridos, seus companheiros. Inclua aquele homem de uma noite só que virou o pai do seu filho. Como? No nome. Investigue o que ele tem de bom. E aí tem algo que me preocupa muito, muito mesmo, gente. Se eu tenho, e essa é a geração atual, mães fortes, poderosas, guerreiras, que fazem de tudo, que se matam para seus filhos. Lindíssimo. Eu lembro de uma paciente minha que ela falou assim, Gisele, olha o meu cabelo, 5 dedos preto, porque eu não tive dinheiro para mandar fazer as luzes, porque a filha dela chama Manu. Porque a Manu precisou de uma sandália nova. Gente, é disso que eu tô falando. É de mães que abrem mão da sua beleza, da sua vaidade, de comer para que os filhos tenham. Só que às vezes, e aí eu chamo a atenção dessa mulherada, não abra mão demais. Compra a sandália mais barata, vai no salão mais barato, mas não abra mão de você. Você precisa existir junto com seu filho. Mas é uma geração de filhas e filhos de guerreiras, guerreiras mesmo. De trabalhar jornada dupla, jornada tripla, de fazer tudo o que pode. Mas são mulheres que colocam a muralha da China e impedem que os pais dos filhos entrem. Por que eu tenho isso? Por muita dor. Porque esse homem me traiu, porque esse homem não me ajuda. Eu escuto muitas mulheres falando assim, porque ele vive para a mãe dele, tudo é a família dele, ou seja, ele ainda não está no casamento atual, né, gente? Isso acontece com frequência. Mas quando eu olho para esse homem com ódio, com ira, com raiva, com mágoa, eu preciso me lembrar que teve um momento em que eu amei tanto, amei tanto, amei tanto, amei tanto que o filho existe. Vocês estão entendendo? Então, neste momento, gente, olha o que eu estou pedindo para vocês. Maturidade psicológica forçada. Forçada. No tranco. Pega no tranco. E eu já passei por isso, eu sei o que é separação, eu sei o que é olhar para o ex e falar, nossa, o que eu fiz da minha vida? Respira, 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 lembra dos momentos felizes, lembram dos momentos felizes, lembra, Gisele, lembra quem que você escolheu. E aí, gente, não é fácil não, é muito difícil, é muito difícil. Para a gente crescer com profundidade, a gente paga um preço enorme. Não existe essa história de uma vida colorida, Penélope charmosa, a vida tá árdua para a gente crescer no sentimento. Então essa mulherada, nós mulherada, precisamos olhar para os homens, pais dos nossos filhos e percebemos, eu me apaixonei pelo quê? Não, foi só paixão, só tesão, só paixão. Tá, se foi só tesão e só paixão, agora tá na hora de você conhecer o homem que você escolheu para ser pai, para ser mãe do seu filho. O que ele tem de bom? Gente, eu vou falar na pior das hipóteses, ele não tem nada de bom. Nada, eu não consigo ver nada. O que o pai dele tem de bom, então?
Olha para o pai dele, olha para o avô do seu filho. E apresente essa figura masculina para o seu filho, para a sua filha. Então, o seu pai, você pode até pensar, gente, eu vou usar palavras que a gente pensa, tá bom? Aquele vagabundo, aquele ordinário, aquele filho da... Sabe quando você está naquele momento de ira, de raiva, e que você desce do seu nível de educação e você pega todos os palavrões possíveis e você adjetiva a pessoa daquela forma negativa, porque você está no primeiro momento de ira e de raiva, ok? O segundo momento é, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô com raiva, eu estou decepcionada. Aí você assume a sua dor pelo seu luto, pela perda. Mas no primeiro momento, o que você quer é culpar o outro, ok? Quando você tá nesse momento de culpar muito o outro, o que você precisa pensar? Ok, essa é a minha dor adulta e ó... Parênteses, né? Aspas, tem a ver com a sua dor da sua infância, do infante que você foi, e você não percebeu isso. Assume essa dor, toma posse, essa dor é minha. Eu, adulta, estou com dor diante desse outro adulto. Tá, mas quando eu me apaixonei, o que ele tinha de lindo? E se foi só paixão e passou, e se foi só tesão e passou, olha para esse homem, o que ele tem de bom? Às vezes, gente, é uma característica que você encontra. Aí a gente fala assim, né? Ele é trabalhador, mas fica só no trabalhador, esquece tudo que você fala sobre o mas. Apresente seu pai para seu filho. Apresente seu pai para sua filha. Mostre o melhor desse ser humano para seu filho, para sua filha. Gisele, por que você está insistindo nisso? Você está tentando salvar os homens? Não, amor, eu estou tentando salvar a geração que está aí. Né? Te ajudar, cada um salva o que é seu. Por quê? O que projeta ser humano no futuro, quando eles chegam na fase da juventude, da adolescência e da juventude, não é a força da mãe, é a força do pai. A força da mãe é a força amorosa, cuidadora, que acolhe. É a generosidade, é a candura, é a amorosidade, é a presença, é o carinho, é a forma como se faz. Isso é mãe na vida da gente. Tô falando agora de energia, tô falando agora de simbolismo, tá bom? Agora, o que nos projeta para o mundo? O que faz com que a gente ande para o mundo? O que faz com que a gente sonhe uma carreira? E o que nós temos hoje em dia? Jovens que não querem estudar. Jovens que querem continuar no princípio do prazer. Princípio do prazer é algo necessário para nós seres humanos nas primeiras faixas de vida, não depois. Uma criança, ela precisa de dormir, ela precisa fazer xixi, fazer cocô, precisa de colo, precisa comer. Ok, depois ela vai brincar. Criança brinca e criança tem que brincar. Quando vai chegando ali na pré-adolescência, o princípio do prazer ele não pode mais governar, o princípio de realidade precisa chegar. E aí eu vejo algo que me preocupa. Só um minuto. Perdão, gente. O que me preocupa? Eu atendo os filhos da... Eu não sou da psicologia social, a vida me levou para outros lugares. Então, eu atendo filhos dos trabalhadores, classe média baixa, eu atendo os filhos de classe média e eu atendo os filhos de classe média alta, tá? Então, eu posso comparar, tá? Quanto menor o dinheiro que se tem na família, vocês acreditam que na maioria das vezes é maior o desejo de crescer? Porque a realidade, ela impacta, ela empurra a pessoa para o futuro. Vocês querem ouvir isso? Dificilmente alguém aqui que está me ouvindo vai ter 5 milhões na conta bancária. Dificilmente. Se tiver, não avisa, senão alguém vai pedir empréstimo depois. Mas dificilmente alguém aqui tem isso. Nós somos classe média, ok? Se nós somos classe média, lembre-se da sua infância. O que você passou de sufoco? O que você passou de dificuldade? Aquilo que você passou de dificuldade que te faltou, te impulsionou para você chegar onde você chegou hoje. Eu escuto pessoas dizendo, faltava comida, eu só tinha um sapato por ano, eu passava frio, eu via os colegas que tinham tão coisa eu não podia ter, só que era em excesso, gente, era uma falta em excesso, ou seja, tinha dor ali pela falta, ok? Mas nós estamos fazendo o oposto com nossos filhos, estamos dando tudo. Onde tem tudo, não há desejo. Quanto maior a renda familiar de uma família, mais eu tenho trabalho na clínica de ficar estimulando qual é o seu desejo, o que você veio fazer nessa terra. Você quer uma profissão para contribuir para o bem da humanidade, para quê? E se antes a gente tinha os jovens que diziam eu quero ser jogador de futebol, hoje eu quero ser gamer. Porque ser gamer é
Num primeiro momento, nessa visão equivocada, vou continuar na minha cadeira de gamer, brincando de videogame o tempo todo. O que nós estamos vivendo? Uma ilusão de que a vida é fácil. E se eu tenho uma geração que acha que a vida é fácil, o que está faltando? O pai, a energia do pai, a informação do pai. A ponto das mulheres separadas, volto a dizer, quando o filho começa a falar mal do pai, a mãe escuta, essa mulher escuta e fala, sinto muito. Realmente, me parece que isso está acontecendo. Difícil, né? Mas lembre-se de que ele é o seu pai e ele tem uma parte boa. E aí você nomeie para o seu filho, para sua filha, o que esse homem tem de bom. Mesmo você ainda tendo mágoa, rancor, ódio, luto, o que quer que seja. Você não precisa fazer isso porque você é a ex-mulher. Você vai fazer isso porque você é a mãe do filho, você é a mãe da filha e você é uma pessoa moderna, inteligente, você quer uma educação eficiente. Vocês estão entendendo onde é que a gente tem que chegar? É aí que eu falo que o intelecto, ele anda na frente do sentimento. Eu não faço porque apenas eu sinto vontade. Eu faço porque é o correto. Aonde nós precisamos retornar, então? Em esclarecermos aos nossos filhos, às nossas filhas, quais são os valores morais, e isso, na maioria das vezes, está ligado à religião. Mas prestem muita atenção em algo. Os jovens têm muita dificuldade com religião. Não é a religião que a gente precisa apresentar aos jovens, é Deus. É o princípio inteligente que governa tudo e todos, é o pai e mãe. O que a gente pode dizer? Eu, sua mãe, eu, seu pai, vou te apresentar o que é que eu acredito. E você tem toda a autoridade, a liberdade, melhor dizendo, para procurar do jeito que você quiser. O que eu não autorizo? Você crescer primeiro para procurar depois. Isso eu acho que é equivocado. Porque e isso é uma falácia desse mundo moderno, tá? Deixa crescer primeiro e decide depois. Faltou a base. Então a gente começa a falar dentro da fé da gente, dentro da religião da gente, o que é Deus, em que eu acredito, o que é a vida, se tem vida pós-morte, sabe tudo isso? E quais são os valores de Deus, quais são os valores fora desse mundo que eu acredito, desde a infância. Aí eles têm aquela fase, né, que é aquela fase de eu não quero te seguir, eu não acredito nisso que você acredita. Você fala, ok, então você vai pesquisar o quê? Não, eu vou dar um tempo. Não, tempo não pode. Vou trocar em miúdos. Eu não quero mais ser católico. Então você está indo para qual religião? Não, eu não quero mais ser evangélico. Então você está indo para qual religião? Eu comento em clínica que toda religião é válida, desde que não seja quimbanda. Quimbanda é aquela parte que mexe com magia negra. E existe. Tirando isso, que eu não sugiro para ninguém, não sugiro, é muito ruim, eu não posso trazer, mas eu escuto casos tenebrosos. Tirando essa parte, gente, qualquer religião pode ser avaliada, pode ser estudada para que haja o desenvolvimento da religiosidade. Não é religião, é religiosidade que precisa ser passado de geração em geração. O que é religiosidade? O sentimento, a entrega de que eu estou em algo maior do que eu. De que eu pertenço a alguém que não é humano, é uma força sobre-humana, o nome que quiser dar. E de que isso me rege. O que eu estou falando? Hierarquia espiritual. Agora, o que acontece? Nós estamos sem hierarquia familiar, logo nós estamos sem hierarquia espiritual. Nós estamos à deriva. Qual que é o maior engodo que nós estamos, então, passando para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? O materialismo cru. De que nós estamos numa vida pela vida que ela é, e de que a gente precisa só trabalhar, gastar dinheiro e viver na zona do prazer. Zona do prazer não gera adulto. Zona do prazer só gera infantes, só gera crianças em corpos adultos. Aí a gente vê aquelas pirraças entre os relacionamentos, termina, volta, termina, volta, termina, volta, casa 5, 6, 10 vezes, não casam, não tem o princípio do prazer de cuidar do outro, de cuidar dos filhos, de cuidar dos pais idosos, de cuidar do irmão que precisa. Por quê? Porque o materialismo em si, ele é pautado em passar por cima do outro, ganhar muito dinheiro, usufruir dos prazeres da vida. Vocês conseguem entender isso? Cabe numa educação moderna, inteligente e eficiente criar a matéria para o espírito e não o espírito para a matéria.
Essa é a obrigação de todo pai e de toda mãe. Então eu preciso contar a minha biografia, eu preciso falar dos valores que eu acredito e dos valores da minha família, eu preciso dizer do que é, porque o trabalho é tão importante e o que significa o trabalho. Para isso eu preciso de tempo de qualidade. Não existe educação sem tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É tempo em que eu estou 100% presente para o outro. Então, se eu estou do lado do outro assistindo televisão, isso não é tempo de qualidade. Nós estamos assistindo televisão, que é uma delícia, que pode acontecer, ok? Se eu estou na mesa de um restaurante, de um bar com meus filhos, e cada um ali está com seu telefone, aquilo ali não é tempo de qualidade. Nós estamos comendo juntos, é um agrupamento. Mas se eu estou ali, num determinado momento, assistindo televisão, e eu vejo uma cena que me lembra algo, e eu falo, dá pause. Os meninos aqui em casa, Abigail e Yuri, comentam que o filme com a mamãe, 1 hora vira 1 hora e meia, porque eu falo, dá pause. Aí o que eu faço? Eu introduzo aquilo que eu vi. Sabe isso que aconteceu, gente? Vocês acham que isso é correto ou errado? Eu vou fazendo a análise do filme junto com eles. Eu viro não uma aula, mas um compartilhamento da mãe que eles são. E aí, educar, gente, passa por gestos simples. Da gente, outro dia eu parei eu moro em Itaguara, né? Então eu parei como fala, num viaduto, uma pontezinha, e tinha um senhor. Aqui faz muito frio. Minha casa tem dia que tá 16 graus. Eu adoro. Gente, tava um frio. Eu tinha saído da clínica, devia ser 10h30 da noite. Eu olhei um senhor, ele tava arrumando a carroça dele para poder dormir. Vocês imaginam o que é isso? Ele tava colocando um monte de plásticos por cima, um colchão debaixo da carroça, ele tava entrando. Aí eu olhei aquilo, parei e falei, ô amigo, como é que tá aí? Ele falou, ô moça, né? E aí eles já vêm assim, né? Engraçadinhos. Tá tudo bem. Eu falei, você tem cobertor pra você passar a noite? Ele falou, tenho, cobertor eu tenho, tá tudo bem. Aí eu falei, e aí ele tava com uma garrafa na mão, né? E aí eu falei com ele, você já tomou a sua pra você se aquecer, né? Ele falou, já, porque senão não vou dar conta. Eu falei, concordo com você. E pensei, né? Precisa do álcool pra aquecer o corpo, pra poder dormir debaixo de plástico numa situação horrível, nossa. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas pro café da manhã, eu falei, te dou. Peguei o dinheiro, entreguei pra ele. Quando eu olhei pro lado, acho que era minha filha que estava comigo. Minha filha. Aí ele brincou assim, mas seria bom se eu pudesse tomar um banho com umas mulheres bonitas no chuveiro bem quentinho. Aí eu falei com ele, isso meu marido não me deixa te ofertar, você me desculpa, essa oferta vai ficar inviável, não tem como eu te ofertar. Mas toma aqui o dinheiro para você tomar o café. Quando eu fiz isso, gente, aí na hora que eu saí, a Abigail estava assim, meia tensa, ela falou, mãe, eu tive medo. O que eu acabei de ensinar para ela? Filho, eu estava dentro do carro, qualquer coisa eu podia acelerar, você concorda? Ele estava longe, ele se aproximou. Mas eu não poderia jamais perguntar se ele precisaria de um cobertor, deixar de perguntar se ele precisaria de um cobertor ou não. É um ser humano que está ali. Você imagine quantos estão. Aí eu dou aquela aula, gente. Sabe aquela aula que adolescente tem vontade? A minha não é assim, mas os adolescentes têm vontade de tampar os ouvidos e fingir que não estão ouvindo? Isso é o que a gente precisa fazer. As nossas crianças estão felizes porque elas têm de tudo materialmente falando. Os nossos pré-adolescentes, eles começam a desejar muito mais do que já se desejava antes. Eles começam a ficar insatisfeitos. E os nossos jovens estão insatisfeitos porque os pais não estão conseguindo fornecer aquilo que eles querem no princípio do prazer. Portanto, o que está faltando? Uma mãe que se presentifique como ser humano vulnerável e falível. Um pai que é apresentado por essa mãe, e muitos homens já conseguem se presentear, se presentificar, dizer eu estou aqui. Mulher, deixa que eu resolvo, deixa eu dar o conselho. E muitas das vezes cabe às mulheres dizerem, marido, amor, querido, ou chama pelo nome Zé, você pode ir lá e conversar tal coisa? Porque não está dando certo. Porque eu já falei e não ouviu, não é só introduzir o homem, tipo assim, vou contar pro seu pai, deixa seu pai chegar. Não. Esses homens precisam ser introduzidos não como aquele que chega com um chicote na mão, mas aquele pai amoroso, presente, ou aquele pai bruto, aquele pai antigo, do sistema bruto mesmo, mas que uma fala consegue demonstrar toda a simplicidade, toda a beleza que aquele homem é.
As mulheres precisam querer fazer isso. O caminho, se é a mulher que abre o útero para fecundar, é a mulher que abre a vida do filho para a chegada do pai. E ela o presentifica mesmo que ele não dê conta, naquilo que ela já enxerga. A mulher tem muito poder para isso, gente. É olhar e falar, o que esse ser humano tem de espetacular e de maravilhoso? Deixa eu apresentar esse homem para o filho. E chama esse filho. E chama esse pai. Conversem. E aí, o que eu posso finalizar para a gente abrir para as questões, então, de perguntas? Cabe à família a informação moral, o desenvolvimento moral dos seus. Isso não cabe à escola. Moral não se aprende na escola. Moral se aprende em casa. Valores. A escola complementa. Complementa. A escola não faz. O lugar da escola é, em primeiro lugar, a informação. A informação da matemática, do português, das artes, das línguas, da educação física, das ciências, da história, tudo quanto for necessário. A escola, num primeiro patamar, informa. A família, no primeiro patamar, forma indivíduos, forma cidadãos, forma seres humanos para o futuro. Agora, também acontece isso em escala invertida no menor grau. A escola também forma moralmente. A palavra do professor, a atitude do professor, os gestos do professor. Com certeza, os professores influenciam muito, muito. E quando a família não faz, muitas das vezes, quem o faz é a escola. Às vezes, muitas vezes não. É muito comum o que falta na família no campo moral, o que falta na família no campo de atitude, esses alunos encontram na escola, na postura do diretor, da vice-diretora, da pedagoga, da coordenadora e dos professores. O aluno pode sim encontrar, e ele encontra muitas vezes. Mas a maior função da escola não é essa do campo moral. A maior função da escola é no campo informacional. E a família também, ela pode informar. Como? Escolhendo os melhores canais do YouTube para assistirem, escolhendo os documentários, compartilhando os conhecimentos que tem, sentando para fazer os para-casas quando isso é possível, encontrando um jeito de que a informação chegue no dia a dia. Só que a gente precisa ter papéis definidos. E, historicamente, o que aconteceu no Brasil? A família, eu não sei se é só no Brasil, vocês me perdoem a ignorância, eu não avancei meus estudos. Mas quando a família, ela passa a ser uma família nuclear, vamos pensar lá atrás, os 10 primeiros momentos dessa minha conversa com vocês. Lá atrás, lembre-se que as famílias, na Idade Média, era aquela família que todo mundo criava os filhos de todo mundo como se fossem meio que filhos seus e filhos dos outros. Então, a tia criava o avô, a avó, todo mundo que morava ali naquelas casas próximas. Com a evolução do tempo e a família passando a ser a família nuclear e os pais precisando sair para trabalhar fora, para onde foram seus rebentos, os seus tesouros? Para a escola. É aí que entrou a falsa percepção de que a escola daria aquilo que a família não podia dar mais. Não é verdade. A família nuclear é quem cria, tá, gente? É quem tá ali. É o pai, é a mãe, mesmo que em casas separadas, é o pai, a mãe, os filhos. Os irmãos mais velhos também podem interferir. E além disso, avós, avós, são aquelas pessoas que têm presença mais marcante. E aí, o que a gente observa? Quando eu, como mãe, como pai, não percebo que essa educação cabe a mim, eu tento colocar para a escola, e a escola não dá conta, porque não é função primordial da escola, o que a gente vê que tem acontecido? Eu coloco essa responsabilidade para a minha funcionária, para o meu funcionário dentro de casa. E isso não dá certo. Porque aí eu estou falando de outra família, de outros valores. Eu estou falando desse lugar de pai, desse lugar de mãe, que são insubstituíveis. Insubstituíveis. Esclareçam para os seus tesouros no que vocês acreditam, em quem vocês acreditam, quem vocês são. Tenham honra da história de vocês. Tenham honra da biografia de vocês. Olhem os diplomas que vocês têm. Ou se vocês não têm diploma, por que não os têm? Que sacrifício vocês precisaram fazer para que não tivessem diplomas?
Olha a sua carreira profissional. Onde você começou e onde você está hoje. Pare de se iludir. Para de beber todo final de semana demasiadamente. Eu não sou contra a cervejinha, não sou contra o vinho, a pinguinha, nada disso. É o demasiado que não pode. Tudo que é demasiado está errado. Sair demais, transar demais, comer demais, beber demais, cuidar demais da vaidade, cuidar demais do corpo. Tudo que é o demais é o que está tamponando a falta, a dor, a doença, aquilo que precisa ser olhado, o buraco que precisa ser completado. E olha, já atendi muitas pessoas, graças a Deus, na minha vida profissional. E todas elas são unânimes ao dizerem que o que mais importa é o amor, a presença, as pessoas que estão ali do lado. São as histórias que nós construímos com os outros, que nós levamos embora. Independente se você é materialista, acha que seu corpo vai morrer e você também vai, ou se você é espiritualista, independente de qualquer religião, e você tem a crença, o sentimento de que você sobreviverá ao seu corpo. O que você leva no final dessa sua vida como bagagem para você são os laços, as histórias que você construiu com aqueles que você elegeu na sua família, ou aqueles que já estavam gratuitamente lá na sua família. Não vai importar, gente, se era iPhone ou smartphone, se era Apple, ou se era Dell, ou se era positivo. Não vai importar se a roupa era de 500, de 200, 100 ou de 50 reais. Não vai importar se a festa de 15 anos custou 150 mil, 100 mil, 7 mil, ou se foi um bolinho. O que vai importar é o que foi que eu vivi ao lado dessas pessoas. Se nós, e eu estou nesse mar da vida com vocês, se nós cuidarmos dos nossos filhos, são nossos. A minha Abigail é minha. O meu Yuri é meu. É minha filha, meu filho. Quais são as dificuldades que eles estão apresentando hoje? E quais são os valores morais que eles já adquiriram hoje? E em que eu preciso ajudá-los para o futuro? Essa tarefa é minha. Eles são meus. Se eu reconheço isso e compartilho e permito que os homens, no caso aqui de casa, eles tenham um papichu, o Silvio é chamado carinhosamente de papichu e não de padrasto, e nem de tio. Padrasto não é tio, pelo amor de Deus. Não existe isso. Se eu compartilho, Silvio pode me ajudar nesse problema com a Abigail, Silvio pode me ajudar com esse problema com o Yuri, e se eu informo ao pai, Gustavo, a Abigail está com esse problema, Gustavo, o Yuri está com esse problema. Vocês já ligaram para o pai? Já marcaram de ir no final de semana? E quando eles chegam para me falar mal do papichu ou mal do pai, é difícil, entendo, é assim mesmo. Mas vocês têm que perceber que eu sempre completo com o positivo dos dois. E quando eles falam mal de mim, mãe, você está muito exigente, mãe, você está muito chata, que chucura, que... Sabe quando os nossos filhos reclamam, eu falo, tô mesmo, tô chata por causa disso, e aí eu peço ajuda, muitas vezes, de Silvio, que é meu companheiro. Você pode explicar por que eu tô exigente? Você pode me ajudar porque eu não tô dando conta? Isso chama-se parceria, olhar para o valor humano e imaterial dos nossos. Tem recurso, tem conserto. Educação, então, moderna, inteligente e eficiente, ela começa, dá sequência e termina no humano. Valores morais eternos, valores sentimentais, momentâneos e em desenvolvimento. Valores intelectuais, que a escola, que os cursos, que as faculdades conseguem ofertar. Essa é a grande oportunidade que a gente tem na vida. Eu acho que quem é pai, quem é mãe tem uma missão, mas não é uma missão que a gente já nasce sabendo realizá-la. A gente aprende a desenvolver a missão de ser mãe, de ser pai, enquanto se cura. Enquanto eu me curo da minha feminilidade ferida, da minha infância sofrida, da minha inteligência, da minha adolescência difícil, enquanto eu me curo da minha atualidade de muito trabalho, enquanto eu me conheço, enquanto eu me desenvolvo, enquanto eu me curo, eu sou mãe. Gente, isso é lindo. Eu não tenho que estar pronta, eu não tenho que estar pronto para ser pai e mãe. E, para finalizar e abrir para as perguntas, agora estou falando sério, mãe e pai de bebê é de um jeito.
mãe e pai de criança pequena de outro, mãe e pai de criança grande até 10 anos de outro jeito, mãe e pai de pré-adolescente de outro jeito, mãe e pai de adolescente de outro jeito, de jovem de outro jeito, mãe e pai de adulto de outro jeito. Gente, veja que lindo. Ao longo da vida, um pai e uma mãe passa por pelo menos 5 ou 6 estágios de maternidade e de paternidade. Isso é muito vida, isso é muito lindo, isso é extraordinário. É para isso que nós estamos aqui, ok? Abrir para as perguntas, Gislaine. Hoje, só para não expor as pessoas, eu vou parar a gravação, porque eu acho que aí a gente fica mais à vontade para perguntar. Só um minutinho.